Oi, gente, voltei e agora eu vou falar exclusivamente sobre as leis das mulheres e para as mulheres no Azerbaijão, né? Quem sabe nosso país consiga aprender alguma coisa com isso, né? No Azerbaijão tem direitos igualitários para as mulheres desde que eu tô lendo aqui no site. Entre as importantes realizações do parlamento, encontra-se a extensão do sufrágio para as mulheres, tornando o Azerbaijão a primeira nação muçulmana a conceder às mulheres direitos políticos iguais aos homens. Então, o que acontece? No Azerbaijão, desde sempre a mulher pôde votar, mas teve um reconhecimento do parlamento para esses direitos iguais. O aborto, por exemplo, é uma lei e um direito da mulher desde 1920. A mulher tem o direito ao aborto, que aqui no Brasil a gente ainda luta. Outra coisa muito importante, outro detalhe muito importante do Azerbaijão é o direito que a mulher tem de votar desde 1918, né? A mulher no Brasil, a mulher brasileira, só começou a ter esse direito em 1932, né? E os outros países que são ditos como avançados, modernos, tiveram bem depois do Azerbaijão. Um ponto importante de falar sobre o Azerbaijão é que a cultura, ela é muito feminina, muito feminina. Por exemplo, as poetisas, as musicistas, as artistas, elas são muito reconhecidas lá. Não mais do que deveriam, nem menos, porém, muito mais do que aqui no Brasil, né? Uma coisa muito natural lá no Azerbaijão é se ver monumentos para mulheres, homenageando mulheres, né? Temos lá o monumento para as mães dos mártires, que inclusive estava em Karabakh, né? A parte invadida do Azerbaijão, né? Que foi invadida pela Armênia. E agora, quando foi pega de volta, né? Está completamente destruída, mas é da cultura azerbaijana. Outra pessoa muito importante, uma mulher azerbaijana muito importante, que todos lembram sempre, é a Sara, sobrenomes azerbaijanos são complicados, Sara Khatun. Ela foi a primeira diplomata muçulmana, né, no mundo muçulmano, uma primeira diplomata azerbaijana, que fez o tratado na época com a Turquia, que a Turquia até hoje, né, para quem acompanhou a guerra, a Turquia é país irmão do Azerbaijão, né? Então, desde esta época que a Sara foi lá e fez os tratados de diplomacia, colocou lá a embaixada do Azerbaijão lá na Turquia, até hoje essa amizade é mantida, né? O serviço diplomático do Azerbaijão é exemplar. Ela é humanitária, ela é inclusiva, ela é uma educação diferente, né? E muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Lá existem muitas mulheres diplomatas, né? É natural ter mulher diplomata. Lá tem uma faculdade de diplomacia, é uma coisa linda de se ver, né? É um país que não tem analfabetismo. Oi, Royal! E aí, Pablo, tudo bem? Tô aqui falando do Azerbaijão, meu amigo. Então, assim, as mulheres lá têm uma educação desde sempre, né? Todo mundo já ouviu falar de Malala, por exemplo, que luta pela educação feminina no mundo. O que é isso? Isso quer dizer que no mundo o direito de ler e escrever é assegurado para os homens e para as mulheres é uma luta. Parvin! Eu te amo, Parvin! Love you! Então, é uma luta da mulher para ela estudar, para ela poder ler, escrever. E no Azerbaijão, tivemos a primeira escola secular muçulmana, feminina no caso, feminina. Então, assim,
Desde sempre as meninas estudam, né? Não estudam só uma língua, lá se falam 3 línguas no mínimo, no mínimo. Então é um país que realmente tem sim os seus problemas, como qualquer país, como qualquer lugar que você vai, que tenha pessoas, vai ter problema. Mas o ponto que eu quero dizer é o quanto que a gente deve aprender com o Azerbaijão, né? O quanto que nós como mulheres devemos olhar muito mais para o Azerbaijão, porque a mulher tem direitos que nós deveríamos ter, né? O direito à educação, por exemplo, né, é o que eu estava falando, o direito do conhecimento, que é um poder que a gente carrega o resto da vida, né? Eu costumo dizer que se a mulher tem que ter uma prioridade, é educação e independência financeira, né? Isso é o foco para você conseguir fazer o que você quiser na sua vida, né? Conhecimento, independência financeira. Então são focos que a gente tem que ter na vida como menina, como mulher, porque esse é o diferencial. E no Azerbaijão existe essa cultura que faz com que as mulheres consigam ser donas do seu destino, né? A família ela é muito importante, sim, o casamento é muito importante, ter filhos também, mas não tira o direito da mulher ser mãe. Não, da mulher ser mulher além de mãe. Não tira o direito dela estudar, dela trabalhar, né? Outra coisa, socialmente falando, muito interessante sobre o Azerbaijão é sobre o voto feminino, né? Que eu já falei, que para eles é absolutamente normal. E o outro ponto muito, muito, muito bacana são as mulheres no poder, né? As mulheres lá exercem cargos públicos, cargos privados, e a vice-presidente é mulher, né? A Mehriban Alieva, ela é uma mulher exemplar lá, ela é vice-presidente, sempre ativa, né? Sempre no meio, sempre na sociedade, sempre ali trabalhando com o povo. E a visão do Azerbaijão sobre a mulher é interessante, que como nessa live que eu estava falando com a Luana, nós somos um país, né, nós brasileiros somos um país com base católica, apesar de sermos descendentes de indígenas. Mas é um país com base muçulmana, né, com base assim que eu digo atualmente, porque assim, o Azerbaijão, ele já foi Zoroastra, né, nos seus primórdios, teve a invasão turca, teve a invasão russa, teve a União Soviética. Então, assim, é um país laico, né? Essa é a verdade. Mas a maioria é muçulmana. Mas eu posso afirmar que não é um muçulmano que a gente está pensando aqui, né, no Ocidente, não é um muçulmano terrorista, não é um muçulmano que obriga a mulher, enfim, não. Onde que eu quero chegar? A diferença entre o sunismo e o xiismo, né? O sunismo, ele é mais rígido. O xiismo, né, o islã xiita, ele tem um ponto que ele se adequa com a passagem dos tempos, entendeu? Né, daquela época, as leis de Moisés, né, sim, respeita, né, como por exemplo o paraíso está nos pés das mães, né, lá assim é uma frase muito falada, é uma frase assim levada ao pé da letra, né, eu vi muito isso na guerra, né, das pessoas, dos homens irem beijar os pés das mães dos mártires, dos soldados que estavam na guerra, que isso é muito importante, né? E todo esse amparo. Mas o islã xiita, ele é mais maleável, né? Então lá a mulher não é obrigada a usar hijab, não é obrigada a usar nada disso, não é obrigada a usar nada disso. Lá não existe casamento forçado, minha gente. Não tem casamento forçado, né? Tem até lei, né? Porque assim, antigamente isso era normal, né? Até aqui no Brasil mesmo, isso acontece até nos dias de hoje. Vamos aí no exemplo de Elza Soares, né? Que casou com 12 anos de idade, né? Foi forçada a se casar,
né? Elza aí, nossa grande Elza Soares, grande símbolo do feminino brasileiro. Ela foi forçada a se casar com 12 anos, 12 para 13 anos. E, né, isso é uma tradição do mundo. Mas lá no Azerbaijão existe lei que protege a mulher sobre isso, tá? Existe prisão e multa para quem força ela a casar. Então, assim, não existe, né? E lutam para que isso não aconteça mais, tá? A mulher lá tem o direito de estudar, tem o direito do aborto, tem também a possibilidade e a chance aí de poder trabalhar no parlamento com direitos igualitários de homens, né? E a cultura, que a cultura é a coisa mais linda de você se ver, porque lá os homens, eles sequer olham para a mulher, tá? Eu posso andar do jeito que eu quiser, não é recomendado porque é frio, né? Lá é bem frio, muito mais frio que aqui, mas... Oi, Mônica, tudo bom? Akif, Zalov, tudo bem? Azad, obrigada por vocês estarem me assistindo. Então, não é recomendado você usar umas roupas assim, porque lá é meio frio, mas mesmo se usar, ninguém tá olhando, tá? Não vai ter um oi, gostosa, como tem aqui no Brasil, tá bom? Se tem... né? Parabéns, porque eu não vi. Eu fiquei lá, né? Fiz minha pesquisa de campo sozinha, sem saber nada, com as piores informações que eu podia ter sobre o país. Porém, eu tive a melhor experiência que eu poderia ter e que eu não teria em qualquer outro lugar do mundo. E eu não sabia sobre essas leis que protegem, né? Que dão uma situação muito segura para a mulher. Oi, Irina! Hi, Irina. Irina, por exemplo, ela é uma diplomata. Fazem 15 anos que ela é diplomata. Agora eu não lembro, acho que é Estônia. E ela é uma diplomata. Então, assim, eles têm uma possibilidade de vida muito grande para a mulher. Outra pessoa que eu queria lembrar é sobre Natavan. Natavan, considerada princesa de Karabakh. Ela nascida em Karabakh, né, que é a parte lá invadida do Azerbaijão, ela fez tudo que pôde pela sua população, né? Ela foi uma filantropa humanitária, né, humanista, né? Ela construiu uma barragem, que eu não me lembro direito o nome da cidade, mas uma barragem para trazer água para toda Karabakh. E no dia que ela faleceu, ela foi carregada de uma cidade para outra pela população. E isso é muito bonito, porque assim, a mulher, pelo menos aqui no Brasil, se ela não fez o que tinha que fazer, né? Não fez mesmo que obrigação. Lá não. Existe reconhecimento, existe monumentos para lembrar dela. As mães dos mártires, as mulheres que são importantes, as crianças crescem vendo esses exemplos de mulheres que fizeram a história, que fizeram parte da história e crescem com esse pensamento de que é importante sim, que a mulher existe, né? Diferente no Brasil, que é como se a gente não existisse, se existe está muito errada, né? E é uma chance que a gente tem que dar para aprender mais sobre o país Azerbaijão e aprender e tentar trazer aqui para o Brasil, porque eu acho muito importante, porque deu certo lá, não é impossível, sabe? Os homens, por exemplo, eu tive pouco contato com homens, mas o que eu tive sempre foram muito atenciosos, sempre foram muito prestativos, muito respeitosos. Só um momento. Então, dá certo. É um país de multicultura. O que eu quero dizer quando eu falo multicultura? Multicultura quer dizer que existe respeito aos povos, respeito às descendências, respeito às nacionalidades, religiões, costumes. Existe respeito no Azerbaijão para qualquer pessoa,
né? Eu gosto sempre de lembrar, né? Eu sempre lembro que ali é a rota da seda e é ali que todos os povos passaram na antiguidade. Eu estou falando de pouco tempo atrás. Então existe toda uma criação cultural diferente, existe uma postura cultural diferente. Aqui no Brasil foi uma invasão, né? Foi uma invasão. Mas lá não. As pessoas foram ficando porque queriam, né? Existe até um soldado azerbaijano, né? Que é um mártir, agora virou um herói de guerra. E ele foi entrevistado, ele estava dentro do tanque, esqueci o nome dele, péssima para o nome. Então, o repórter perguntou para ele, né, de que nação você é? E o rapaz respondeu, né, isso não importa. Eu vivo aqui, eu convivo aqui, eu vou lutar. Então, e ele acabou morrendo lutando. E esse é o amor que aquele povo transmite. É este amor, essa gratidão que a gente acaba tendo pelo Azerbaijão e pelos povos azerbajanos, azerbaijaneses, porque eles são muito amorosos. É um povo muito receptivo, é um povo acolhedor, né? E a mulher lá, ela tem os direitos, né? E tem toda a situação de você conseguir ver uma sociedade muito bacana, muito desenvolvida e que consegue respeitar as mulheres e consegue despertar esse amor para quem quer que esteja lá ou passe por lá ou queira ficar lá, entende? Isso é muito bonito. Bom, e de qualquer forma, eu vou deixar aqui o link do site do Azerination, que tem uma página na Azerination só falando sobre as mulheres no Azerbaijão, onde fala sobre o direito da mulher na política, sobre a Natavan. Eu tenho um artigo lá sobre a Natavan. Ler essa parte aqui para vocês. Ó, leis que protegem as mulheres das agressões masculinas. O estupro é ilegal no Azerbaijão e tem pena de 15 anos de prisão. E existe uma nova lei de violência doméstica que criminaliza o abuso de cônjuges, incluindo o estupro marital. Em 2010 foi essa lei, dia 22 de junho de 2010. Então, assim, a gente fala, pô, mas lei, aqui também tem a Maria da Penha. Acredite, lá a lei funciona, tá? Aqui no Azerbaijão, aqui no Brasil, desculpa, a gente tem muita lei para pouco funcionamento, né? Lá não. Lá a mulher, né, pode denunciar sim, o cara vai preso sim. Tem o estupro, que é reconhecido como estupro, o estupro conjugal, né, que todos nós sabemos o que é, porque não é obrigação sexual da mulher, né, é um desejo. Então o cara vai lá e estupra porque é marido, não, né. Isso é normal aqui no Brasil, apesar de ter lei que ampara a mulher sobre isso, mas não funciona, né? Na própria delegacia a gente tem esse tipo de problema. Lá existe a lei que abrange a mulher, mas que funciona, né? Então a gente fala, pô, mas tem, funciona, isso que é lindo. Deixa eu ver quem tá falando comigo. Alizade! Hi! Hi, Andrea, bis achou. I don't know Azerbaijan yet. I'm learning. E eles são essas gracinhas, né? Eles são esses amores, sempre falando comigo, sempre muito gratos. As meninas são muito delicadas, os rapazes são muito corteses. É um povo muito gentil. E sempre lembrando o quanto existe a diferença entre lá e aqui e o quanto nós temos que aprender com o Azerbaijão. Nós temos muito para aprender e eu gostaria de dizer que a gente tem um lugar no mundo que respeitam as mulheres. Volto a dizer, sim, existem problemas, mas que dá para sonhar
que o Brasil, quem sabe um dia a gente possa aprender, sabe, com o Azerbaijão, porque é uma cultura que tá dando certo, que deu certo, são leis que funcionam, é uma liberdade, é uma possibilidade de vida que eu desejo para nós mulheres aqui. Para nós mulheres aqui. Eu gostaria muito que nós tivéssemos esses direitos, essa funcionalidade, este reconhecimento como a mulher azerbaijana tem. Eu realmente gostaria, e fica esse apelo para que a gente possa, que a gente consiga ver, pelo menos ver que existe sim este mundo, que existe sim um lugar no mundo que a mulher é respeitada e que não é um sonho absurdo, não é um devaneio feminino ou feminista que seja, é uma possibilidade, né? Não é um absurdo que a gente pede, não é um absurdo que a gente pede decência. A gente não quer ser homem. Deus me livre eu ser homem. Eu quero ser mulher. Mas eu não quero apanhar, eu não quero morrer, eu quero decidir minha vida. Né? Para homem é muito fácil ver isso como que exagero, porque eles não enfrentam, né? Eles não têm local de fala. Mas para a mulher tudo é um pouco mais complicado. Eu, por exemplo, viajei sozinha, né, para o Azerbaijão, longe demais, e para minha sorte é um país fantástico, porque eu podia ter morrido, né? Mulheres não podem viajar sozinhas, isso é um absurdo, mas lá eu garanto para as mulheres que podem ir tranquilas, que é um país maravilhoso, é um país gostoso, é um povo divino, e vocês vão ficar seguras e vão voltar seguras. Gente, muito obrigada por terem me assistido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Precisando, pode me perguntar, pode contar comigo. Enfim, era isso que eu queria dizer. Beijo para todo mundo.